o que não era suficiente para deixar de fazer. Será que aeróbico em jejum emagrece? Vai, o último, bora! Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um vídeo com o projeto Transformação Dragon e hoje você vai saber um pouquinho mais o que é o famoso aeróbico em jejum, como fazer o aeróbico em jejum, como fazer, quais as diferenças entre o aeróbico em jejum e o não em jejum e as possibilidades para você fazer aí, ó, em qualquer lugar. E vai ter treininho também, tá? Eu não achem que não, acompanhem. Acompanhe, gente, após a vinheta. Bora! Bom, gente, vamos lá então. Todo mundo gostaria de saber, todo mundo pergunta qual que é a diferença de você fazer o aeróbico em jejum, que é uma estratégia muito usada, tanto para atleta quanto na fase de emagrecimento, né, para o pessoal que quer emagrecer. E a gente tem alguns pontos que tem que ser esclarecidos para vocês, tá? Não sei se vocês fazem essa prática, se vocês têm curiosidade de saber ou fazer, a Amandinha tá fazendo, tá? Então, antes de mais nada, no projeto, está usando essa estratégia com a Amanda. Tô gaguejando hoje, viu, gente? Vou gaguejar várias vezes, por quê? Tem dia que eu fico assim. Estamos usando a estratégia de fazer o aeróbico em jejum. A Amandinha também tá fazendo a dieta de jejum intermitente, que a gente já falou no outro vídeo. Por quê? Quando a gente faz o aeróbico em jejum, quando você acorda e vai fazer esse treino, os nossos estoques de glicogênio estão baixos, porque você não se alimentou. E o nosso corpo tende a usar a gordura como fonte primária de energia, para repor esse oxigênio na hora que você for treinar. Por isso que existe a queima de gordura mais efetiva no aeróbico em jejum. Mas não é porque é mais efetiva que seria a melhor forma. Tem várias formas de você fazer o cardio, de fazer o aeróbico. A em jejum é uma estratégia que não cabe para todo mundo, tá? Então vamos já dar esse parênteses, não é uma estratégia para todos. Se você é uma pessoa, por exemplo, hipoglicêmica, você pode ter tontura, você pode passar mal com essa prática. Então, se você já é hipoglicêmico, eu acredito que não seja tão ideal você já fazer essa prática. Se você não é, mas vai testar uma vez e sente que passou mal, sente tremedeira, não precisa fazer, faz o aeróbico em outro momento, faz você estando alimentado, tá? Não necessariamente você precisa fazer ou só ele funciona. Ele tem essa característica, tá? Então tem esse ponto positivo. Outra coisa, quando você for fazer o aeróbico em jejum, a prática ela é indicada que você faça de baixa a moderada intensidade. Para que aconteça essa oxidação de gordura, você precisa ter oxigenação. Então não adianta nada você fazer um exercício anaeróbico. O que é anaeróbico? Que te falta ar. Sabe quando você entra em muita intensidade, em alta intensidade? Tipo os hits da Aline? Exato. Treino HIIT, por exemplo, você fica com falta de ar. Então é sempre em moderada intensidade, de preferência contínuo. O que é contínuo? Fazer uma esteira, fazer uma bike, você correr, né? Correr em moderada intensidade, dá trotinho, não precisa dar um tiro, por exemplo, de corrida. E contínuo de 20 a 40 minutos, tá bom? Se você não tem nada em casa, se você vai fazer essa prática, por exemplo, com o peso corporal, que é estilo dos treinos HIITs, se você não tem um relógio, que é muito importante também, se você tiver a possibilidade de ter um reloginho, você consegue ficar mensurando, ficar medindo a sua frequência. Será que eu tô muito acima da frequência? Será que eu tô abaixo? Uma moderada intensidade, geralmente uns 135 BPM. Se passar muito disso já depende do condicionamento da pessoa, mas já é assim uma base que você tá ficando um pouquinho mais, com uma frequência um pouquinho mais alterada. E muito para baixo também não faz sentido, você não vai ser efetivo. Tipo, moderada e baixa intensidade. Fazer tipo na sua frequência normal, não adianta. Então tem que dar uma leve aceleradinha, mas mantenha ali moderado. Então que você consiga respirar. A gente é meio que raso você não ter um relógio, né? Se você tentar só na sua percepção, né? Exato. Muito subjetivo. Então teria que ser mais preciso para que você consiga fazer a prática efetiva. Mas se você não tem, vai pela percepção. Então percebeu que tá muito ofegante, percebeu que não tô aguentando, é sinal que tá intenso, você dá uma diminuída. O que a gente tava falando também, né, Aline, das oscilações, né? Mas as oscilações, por exemplo, se você estiver caminhando na rua mesmo, e parar pra esperar o sinal abrir e atravessar, sabe? Você desacelera, é automático, você desacelera e acelera automaticamente. Então essa oscilação também pode te deixar dentro ou fora, né, da zona ideal de queima de gordura efetivamente falando, assim. Então tem que tomar cuidado com isso também. Não que a gente queira induzir vocês a comprarem um relógio, a gente só tá mostrando a importância de controlar a eficácia do exercício. É isso, tá? Isso até com parâmetro em qualquer treino que você fizer, né? Será que eu tô fazendo um treino HIIT mesmo? Por exemplo, tipo de cardio é o HIIT. O HIIT é alta intensidade. Se você estiver fazendo, estou fazendo HIIT, olhar, sua frequência tiver 120, não tá de alta intensidade.
Tem que gerar aquele desconforto. Pode estar cansada, né? Pode estar, Exato. o seu nível de esforço tá alto, mas não quer dizer que sua frequência cardíaca esteja tão alta, né? Você tá Sim. cansado, mas não tá. Porque de repente, se você tem o seu condicionamento físico, né? Não tem um condicionamento físico muito bom, não treina muito tempo, você vai sentir esse cansaço. Mas será que é um cansaço ou será que realmente minha frequência está elevada? Então, não estamos induzindo, mas seria extremamente importante se você tivesse um reloginho, tá? A Amanda tá fazendo bastante esteira, né? Você gosta de fazer esteira de manhã, né? Esteira e jump. E jump. A Amanda gosta de jump também. Jump é uma ótima alternativa de um acessório para ter em casa. Se você não tem, pode, com impacto nas articulações, joelho, tornozelo, dá pra fazer. Tão pesado, né? Tipo, obeso. Também outro detalhe importante pra você que tá assistindo esse vídeo, se você tiver obeso, tiver muito acima do peso, começa fazendo exercício sem impactos, tá? Quanto maior o impacto, se você tem um peso maior o impacto nas articulações. Daí não é legal. A gente precisa ter as articulações em dia pra que você consiga, né, treinar aí e ter o resultado que você precisa ao longo da vida. Gente, só puxando um gancho, voltando, né, no início do vídeo que a gente tava falando exatamente do aeróbio em jejum. Pra vocês estarem em jejum, a gente precisa de mais ou menos aí 8 horas sem se alimentar, tá? Então também se você come a última refeição, consumiu meia-noite e acordar às 5 pra fazer esse aeróbio em jejum, não necessariamente você está em jejum, tá? Você passou a noite, dormiu, está sem comer, mas você não está em jejum propriamente dito, a ponto de acontecer tudo que a Aline falou no início do vídeo. Então a média aí são de 8 horas, tá? Da última refeição pro cardio, pro aeróbio, tá? Outra coisa importante, a ingestão de água. Precisa tomar muita água enquanto você, antes, durante e pós também o aeróbico em jejum. Isso qualquer treino, tá, pessoal? Mas principalmente também no aeróbico em jejum, não se esqueçam. Tem que tomar bastante água. Bom, galera, como a ideia aqui no vídeo, né, em todos os nossos vídeos, é solucionar as questões de vocês, os problemas que vocês enfrentam no dia a dia, vamos deixar uma coisa muito clara, principalmente se for o caso de você que está assistindo me acompanhar, por exemplo, a minha rotina em rede social, no Instagram. Hoje, há mais ou menos 2 anos, eu adquiri uma bike, tem uma bike na sala de casa, em casa, graças a Deus, ótimo, perfeito. Dá pra fazer, faça chuva, faça sol, com preguiça, acordando no horário ou não, enfim, isso ok. Mas em 11 anos aí, que eu tenho esse estilo de vida, a maior parte do tempo foi fazendo aeróbio na rua. Eu tava falando pras meninas, quando eu comecei a fazer o cardio em jejum, eu tinha que acordar às 5h20 pra começar mais ou menos 5h30, a academia no interior só abria às 6 e minha aula na faculdade começava às 7. Não compensava, nem dava tempo de ir à academia, então eu fazia na rua. Não tinha relógio, tá? Eu tenho relógio faz pouco tempo também, mais ou menos é o tempo da bike, é o tempo do relógio. Então não tinha essas coisas que faziam com que eu comprovasse a eficácia do exercício, o que não era suficiente pra deixar de fazer. Não me convencer, tipo, já que eu não tenho certeza absoluta se tá sendo eficaz, eu não vou fazer. Não, eu fazia dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades. Então eu usava minha percepção de esforço, de cansaço, eu tentava não desacelerar durante a caminhada, porque eu fazia só a caminhada, eu fazia um tempo médio aí de 40 minutos a 1 hora, enfim. Então assim, usem o que vocês têm disponível. Dá pra comprar um jump? Vai. Não dá? Só tem a rua? É na rua. Tem uma escadaria perto da sua casa, faz a escada. Sei lá, usa o que você tem disponível, tá? Não pense que só também dá certo se fizer da forma certa, tá? Sim, é isso. A melhor forma é uma coisa. O que dá pra você fazer é aquilo que você vai fazer. Então você encaixar dentro da sua realidade. E é o que eu sempre falo, alguma coisa sempre vai ser melhor que nada, né? Com certeza. Deu pra ir agregando coisas que vão fazer com que você tenha mais eficácia, perfeito. Enquanto isso não acontece, você faz o que dá. E é isso que a gente veio mostrar aqui hoje, sim, com a Amandinha. Como a gente tá aqui no parque, que é aberto, eu vou passar pra vocês uma opção de um exercício aeróbico para você fazer na sua casa, pode fazer, só precisa de você e da sua disposição. E de como que você usa da sua percepção para tentar não desacelerar, tentar manter uma frequência, para tentar manter uma constância durante o treino. Então vai ser um treininho rápido, tá, pessoal? Como eu disse, pode fazer de 10, 20, 30, 40 minutos. A diferença é que quando você faz com o peso corporal, você não consegue ficar 40 minutos, por exemplo, fazendo um polichinelo. Contínuo, né? É, contínuo. Então eu vou mostrar um treino menor, só que com as pausas ativas, que é uma pausa que você não para. Você tem que manter a frequência apenas para dar uma respirada e a sua frequência não subir tão alta como se fosse num HIIT, por exemplo. E você dá uma leve desacelerada, mas mantém mais contínuo possível durante o tempo. A Mandinha vai sofrer agora. Ô, Aline, deixa eu só falar uma coisa. Vai surgindo as ideias aqui. Às vezes, gente, é importante você fazer na academia as duas coisas para você ter noção de percepção de esforço. Por exemplo, um comparativo, a única vez que eu fiz HIIT na minha vida foi num treino que teve com a Indiara na casa da Aline. Foi a única. Então eu também não tinha noção do meu grau de esforço dentro de um HIIT, porque eu não fazia, eu não corro, eu não fazia, entendeu? Meu cardio sempre foi moderado. Então acho que é importante você saber como é o seu moderado, como é o seu alto, como é o seu baixo, pra você entender tudo que a gente tá falando na prática, senão você também não tem noção, tá? Sim, você sentir. Bora, senhora? Bora. Acho que ela não tá muito animada. Ela tá Eu com tô, medo, é que né? eu sou murchinha às vezes. Bom, gente, então como eu expliquei pra vocês, quando você vai fazer
um treino ao ar livre, você precisa sempre ter a tua percepção de esforço, tá? No caso, se você for fazer em jejum, você não pode sentir tão cansado. Se você for fazer em qualquer horário do dia, pode fazer com intensidade, pode fazer com uma maior intensidade, tá? Existem alguns protocolos prontos que se você tá começando agora, quer pegar na internet pra você ter uma base, tem um protocolo de HIIT, né, de treino, que é o treino com peso corporal, que chama Tabata. Se você colocar no YouTube, se você colocar no Spotify, chama Tabata Songs. Você consegue colocar, dar o play e ele vai falando pra vocês, vou até colocar aqui pra vocês verem. Ele vai falando a hora que é pra você começar, a hora que é pra você parar. Tem um protocolo de 30 segundos com 20 de descanso. Tem um protocolo de 20 segundos ativos e 10 segundos de descanso, tá? Que é o que a gente vai usar. Ó, então aqui eu coloquei no Spotify, mas você pode colocar no YouTube. A pastinha chama Tabata Songs. E aí são 20 segundos de execução para 10 de pausa. Se você for fazer esse daqui de 20 segundos... Ele fala e aí você começa, ó. Fica os 20 segundos e depois vai ter a pausinha de 10 segundos. Ele vai falar stop. Então é muito fácil para você que tá começando agora e não tem acompanhamento, não tem um profissional, para você colocar na sua TV, no seu som e fazer o protocolo. Eu vou fazer com a Amandinha hoje, esse de 20 e 10. Então tem o treino total, vai dar 4 minutos, porque ele faz 8 ciclos de 20 segundos para 10. Você não precisa fazer um tabatinha só, isso é uma opção de um protocolo, mas você pode fazer, por exemplo, 2, pode fazer 3, depende do tempo que você tiver disponível, depende do tipo de treino que você queira fazer. Se você quiser fazer com mais intensidade, dá para fazer esses 10 segundos parando ou dá para fazer com uma pausinha ativa, que é o que eu vou passar para Amanda hoje. Então a gente vai fazer 4 minutos praticamente direto. Serão 20 segundos, ela vai fazer numa maior intensidade e 10 segundos ela vai baixar a intensidade para a frequência baixar e depois continuar. Então ele acaba sendo um pouquinho intervalado, mas ela não vai parar totalmente para a frequência cair. Ela só vai desacelerar o movimento. Vou usar um exercício super simples, você não precisa de acessório nenhum, não precisa de nada, que é a corrida no lugar. Então vai simular como se você estivesse correndo, só que você não vai sair do lugar, vai ser a corridinha com o joelho alto, tá? Contrai bem o abdômen, vai subir a perna direita com a mãozinha esquerda. Então esse movimento aqui, ó. Sempre com o abdômen contraído para você deixar o seu core ativado e subir no joelhinho. Olhar para o horizonte, olhar para frente, verifique se o chão tá reto, tá, gente? Se não tá nenhum degrauzinho, pelo amor de Deus, para cair. A diferença é que, como a Amandinha não vai parar, ela vai fazer 20 segundos com a intensidade maior subir no joelho. Terminou os 20 segundos, a hora que for nos 10, ela vai fazer a corrida sem tirar a ponta do pé. Então é como se a gente desse uma desacelerada, mas você não vai parar, tá? 10 segundinhos aqui, vai estar falando o tempo, vai fazer isso 8 ciclos, que vai dar 4 minutos. A respiração é muito importante em qualquer treino, tá, pessoal? Inspira pelo nariz e solta pela boca, usa o diafragma a seu favor, respiração profunda. Bora! Não é pra parar, senhora. Pensa que são só 8 ciclos, é rapidinho, ó. Já tá na metade. É o treino mais fácil pra mim, certeza absoluta. É que eu caio. Concentra, sobe o joelho. Aí, lá embaixo, ó, mantém aqui, ó. Respira, respira pelo nariz, solta pela boca. Já tá na metade. Sobe, vai. Tá magra, bichinha já, ó. Pensa no seu corpinho que você tá feliz, vai. É. Bora. Respira. A gente vai pro último agora, tá? Os últimos 20. Não para. Vai, o último, bora. Bora. 10 segundos só. Vai, sobe o joelhinho. Bora. Acabou. Easy demais. 4 minutinhos só. Nem cansou. Qual foi o Nível de esforço de O 0 a nível. 10. Ah, não é difícil. Mas cansa. Porque eu acho que eu não sei respirar direito. Tem que respirar, inspira pelo nariz, porque não adianta. O que vai te fazer acalmar, o que vai fazer você voltar e conseguir terminar é a respiração. Às vezes, isso pro pessoal até que tá assistindo, às vezes você vai fazer um exercício, você faz em apneia.
Você prende a respiração e faz. Tem que respirar, tem que respirar. Tem que usar. Se prender a respiração, se não respirar, não vai. Mas foi de boa. Então. Dá pra cansar. Nossa, De 0 a 10 esforço. uns 7, 8. Então, Moderado até é isso, né? 7 é moderado. Exato. Então, por exemplo, você tá em moderado. Mas já suei. Ó. Sim. Não é porque não tá em alta intensidade que você não vai suar, que não vai cansar. Mas essa percepção de esforço, que é pra você entender, tipo, deu ali 6, 7, é moderado. Agora fala assim, nossa, tô caindo no chão. 11, Pelo amor de aí Deus, é alta né? intensidade. Então, no caso, dá pra fazer mais uns 4 ciclinhos desses. Dá. Tá vendo? Isso é moderada intensidade. Então você se sentir. Daria pra fazer mais? Por exemplo, na questão do exercício, se você tivesse, daria pra fazer mais acelerado e aumentar a intensidade e falar assim, ó, não tô aguentando, parei e morri. Aí você estaria em alta intensidade. Mas nessa pegadinha que você fez e tendo o ciclinho de fazer lá embaixo, a pausa de 10, querendo ou não falar, é só 10 segundos. Mas são 10 segundos, são 10 pra 20. Então, querendo ou não é 1 minuto, 40 segundos fazendo sem descanso. Você faz os 20 e diminui 10. Então essa é a moderada intensidade. Então quando você vai fazer, por exemplo, em jejum, seria nesse esse feeling seu, essa percepção de esforço. Entendi. Entendeu? Não é nem corrida, nem passear no shopping. Isso. Você sente que tá cansando, você sente que tá suando, mas você conseguiria fazer muito mais agora, por exemplo. Então, o Tabata, gente, ele é um protocolo de 4 minutos. Então, se você tem aí uma janela até 40 minutos para você fazer de aeróbico, por exemplo, em jejum, dá para você continuar fazendo aí mais alguns ciclos. É legal porque é dinâmico, você coloca musiquinha, você não precisa ficar olhando no relógio, ele vai falando. Então, é um protocolo legal para quem treina sozinho. Também dá para fazer num treino de abdômen, por exemplo. Dá pra você usar pra fazer o abdominal, faz 20, descansa 10. Então tem várias formas de treino. Essa foi mais uma que a gente explicou aqui pra vocês. E uma que dá pra fazer em qualquer lugar. Eu fiz aqui com a Amanda um ciclinho só, um protocolo. Mas dá pra gente fazer mais 3, 4, 5, até completar o tempo aí de 40 minutos. É uma ótima alternativa pra vocês fazerem em casa. E dá em vários exercícios. Então, como também dá pra mesclar os exercícios. Por exemplo, a gente fez a corrida com o joelho alto e a corrida com o joelho baixo. Daria pra fazer, por exemplo, polichinelo, dá pra fazer vários exercícios usando só o peso corporal e você vai intercalando durante o Tabata, certo? Gostou? Legal. Dá pra fazer no jump também, né? Dá pra fazer no jump também. Dá pra fazer Eu no já jump, pensei quem tem nisso. jump. Dá pra você usar no jump. A proposta do projeto sempre foi mostrar pra vocês várias opções, várias estratégias para quem principalmente não tem nenhum recurso, né? Que às vezes você pensa, só consegue ter um resultado, só consegue ter um corpo de não sei o que se tiver recursos, se tiver academia, se tiver a bike em casa, se tiver... Não, existe a possibilidade de você conseguir ter resultado também sem recurso nenhum. Então a nossa ideia sempre está mostrando possibilidades e estratégias que vão te ajudar a chegar nesse resultado, que vão te ajudar a emagrecer com qualidade, com saúde e de diversas formas. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente esclarecemos algumas dúvidas, algumas coisas que é dúvida da maioria. A gente traz aqui no vídeo as suas dores. Então por isso que a gente pede sempre para vocês comentarem nos vídeos o que vocês querem. Hoje, explicando do aeróbico em jejum, da diferença dos cardios, foi uma das dores, tá? Então a gente vem com a melhor intenção para poder te ajudar. Hoje, usamos a estratégia do Tabata, expliquei para vocês a diferença. Espero que vocês tenham ficado claro, que vocês tenham entendido e também use dessa estratégia quando for aí treinar na sua casa. Bom, galera, mais claro que isso, impossível, né? E uma coisa importante, tá? Como óbvio também precisa ser dito. Não adianta avaliar a percepção de esforço, não adianta escutar 3 vezes tudo que a Aline falou aqui, ou tentar imitar no bom sentido o que ela passa pra Amanda, o que eu passo, enfim, o que a gente fala em todos os vídeos do projeto. Se você fizer tudo que a gente fala em relação a treino, sem estar em déficit calórico, pra que o emagrecimento aconteça de forma propriamente dita. Então a alimentação é tudo combinada, tudo que a Aline falou aqui pra vocês, tá? Se você não tiver em déficit calórico, você não vai emagrecer, independente de quantos hits você faça, de quantos aeróbios em jejum você faça, de quanto tempo você faça de aeróbio, enfim. Então tomem cuidado com a alimentação, porque ela conta muito pro seu resultado, ok? Os dois têm que estar caminhando ali, ó. Alimentação e o treino. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como é facinho, é só ter força de vontade de querer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta aí embaixo e segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, a gente posta tudo e sai vídeo no canal todo domingo às 18 horas, tá bom? É isso aí, pessoal. Só não faz quem não quer. O conteúdo tá O aqui, seu ó. único recurso é a força de vontade. Tchau.